E nessa noite nós teremos a pastora Ruth, que vai estar trazendo uma mensagem para os nossos corações. Desde já que você esteja com o teu coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor colocou o coração da pastora uma mensagem que vai de encontro aos nossos corações. E eu creio nisso. Amém, irmãos? Boa noite. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz. Quero te convidar a você pegar a sua Bíblia, abrir ela no primeiro livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis capítulo 32, verso 22. Como é bom a gente estar na casa do Senhor, né? Louvando, ouvindo. Ah, que delícia. Diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então lhe perguntou, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com um Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó e disse: rogo-te, como chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e banquejava de uma coxa. Pai, no nome de Jesus, aqui está, ó Deus, a tua palavra. E eu venho te pedir, ó Deus, fala conosco por meio da tua palavra. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a tua doce voz. Nós precisamos, ó Deus, sermos cheios da tua presença. Que o nosso coração, ó Deus, e a nossa mente, elas estejam, ó Deus, cativas ao trono da graça. Estejam, Senhor, receptível para ouvir a tua voz. E que a nossa vida, que a nossa história seja transformada para a glória do teu santo nome. É o que nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Quando fui convidada aí pelo pastor para estar ministrando sobre identidade, o que veio na minha mente foi Jacó. Como Jacó, ele passou por uma experiência tão tremenda com Deus, que mudou, que foi um marco na vida de Jacó. A gente começa a ler a história dos patriarcas aqui em Gênesis. A gente vê Abraão, ele tendo uma experiência com Deus, Deus o chamando, e ele através de um único homem, Deus fez uma grande nação. E Abraão, ele era conhecido como amigo de Deus. E depois veio seu filho, Isaac. Isaac também teve a sua experiência com Deus. E depois veio Jacó. Interessante que Jacó, o nome dele, né, significa usurpador, enganador. E a gente vê na história, Jacó, ele parece que meio que usando esse nome. Ele enganou o irmão,
Ele enganou o pai. E ali Isaac abençoou Jacó. E Jacó tomou aquela bênção. E quando Esaú ficou sabendo, Jacó fugiu. E aqui, e ele passou, foi para a casa de Labão. Lá ele conheceu Raquel, conheceu Lia, fez a sua família. Só que chega a hora de voltar. E para voltar, meu Deus, ele precisava de um milagre. Porque o irmão dele, que outrora ele havia enganado, agora queria matá-lo. E os versículos antes a gente vê que Jacó, ele teve tantas experiências com Deus. Ele chegou até ver anjos, ao ponto dele falar, olha, é o exército do Deus vivo. Ele viu tantos livramentos, mas ainda assim, ele não tinha um encontro face a face com Deus. Quantas vezes nós temos tantas experiências com Deus. Às vezes nós até falamos igual Jacó, o Deus do meu pai, o Deus do meu avô. Mas ainda não era o Deus dele. Era o Deus que ele conhecia de ouvir falar. O Deus que ele via as experiências, mas não face a face. E aqui nós chegamos nesse capítulo, onde ele diz que ele tinha que voltar. Ele estava voltando e levantou-se naquela mesma noite. E aqui falando sobre identidade, irmãos. A identidade, a identidade social, ela muda conforme as circunstâncias. Quando a gente é criança, meus filhos são crianças, eles têm a identidade de criança. A identidade escolar. Aí quando chega uma certa fase, a gente tem uma outra identidade. E quando nós casamos, muda-se o nome. Temos outra identidade. Dependendo da nação, a pessoa lá naquela nação, ela tem uma outra identidade. Mas a identidade pessoal é aquilo que nós somos sempre. Não importa a situação. É algo que é pessoal. Alguma identidade que você olha para uma pessoa e fala, uau, aquilo lá identifica quem é aquela pessoa. Amigo de Deus. Quem usava essa identidade? Abraão. Aquele homem que viu Deus face a face. Aquele que era conhecido como, e a gente vai ouvindo, aquela pessoa que transmite uma paz, é a identidade dela. Aquela pessoa que reconcilia-se com as pessoas. Cada um tem uma identidade. E Jacó tinha a identidade dele. Usurpador, enganador. Sabe o que eu aprendo com Jacó? Há momentos na nossa vida que a gente tem que deixar passar tudo, irmão, para a gente ficar a sós com Deus. Porque tem coisa, tem situação que não adianta você contar para alguém, não vai resolver. Jacó, ele não era um homem solitário. Ele tinha 2 mulheres, tinha as concubinas, tinha os filhos, tinha os servos. Mas nada, ninguém podia mudar quem ele era. Ele precisava de uma mudança no íntimo, na alma dele. E quantas vezes Deus nos coloca em situações que a gente precisa ter um face a face com Deus. Nós precisamos. A nossa alma carece da presença de Deus. Há um vazio na nossa vida que somente Jesus pode encher, pode preencher, pode ocupar. Não é pai, não é mãe, não é esposo, não é esposa, não é filho, é Deus. E Jacó, ele passou por essa situação. Ele precisava de uma mudança. E mesmo a nossa identidade sendo essa tão importante na nossa vida,
tão algo que marcante, tão pessoal, que às vezes a gente não consegue mudar no meio da circunstância. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele pode perscrutar o lugar mais difícil da nossa alma e mudar a nossa história para sempre. E Deus, ele quer falar com você essa noite. Está pronto para ouvir a voz de Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Deixa passar tudo, irmão. Fica sozinho. Entra no seu quarto. Abra a Bíblia e fala: Senhor, fala comigo. Deus, ele não falava com Abraão? Ele não falava com os profetas? Ele não falava com os discípulos? Com os apóstolos? A Bíblia diz que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Então ele ainda fala. Ele fala conosco. Quando eu lembro de Jesus falando, eu sempre lembro do apóstolo Paulo. Que o apóstolo Paulo, quando ele veio para ser apóstolo, Jesus já estava no céu, ressurreto. E mesmo assim ele falava: o que eu recebi do Senhor, isso também te entrego. Ele ouvia Deus falar, ele via Jesus. E nós hoje podemos ouvir e ver Jesus. Há situações na nossa vida, irmãos, que somente eu sei aonde eu preciso da mudança. Há situações na sua vida que somente você sabe aonde você precisa da mudança. Existe um antes e depois da história. E na nossa vida também, um antes e depois de Jesus. Um antes e depois de ver a Deus face a face. E essa noite eu quero estar falando com vocês sobre a experiência que pode mudar uma história. Um encontro que pode mudar para sempre o rumo da nossa família. Uma experiência que pode mudar para sempre o nosso caráter. Que pode mudar para sempre a nossa identidade. Ao ponto de sermos parecidos com Jesus. Uau! Ser parecido com Jesus. Exalar o perfume de Cristo. Amar como Jesus ama. Perdoar como Jesus perdoa. Só o Espírito Santo pode fazer isso na nossa vida. Só Ele. E a primeira experiência aqui foi a experiência que mudou o caráter, o interior de Jacó. Ele ficou sozinho, verso 22. E a Bíblia diz que veio um homem. Quem é esse homem? Jesus. Essa teofania, né? Jesus veio. Note que Jesus sempre vem. Jesus, ele sempre vem até nós. Desde o Éden. Ele sempre vem até nós. Ele sempre dá o primeiro passo. Quantas vezes ele fala algo para nós, que a gente fala assim: Deus, só o Senhor mesmo, para mudar essa situação. Porque eu sozinho não consigo. E quando Jesus falou para ele, o homem, o anjo aqui, como a Bíblia diz: como você chama? Quando nós nos encontramos com Jesus, não tem como enganar ele, irmão. Não tem como. E Jacó, ele falou: eu chamo Jacó. Ou seja, enganador, usurpador. Às vezes você não é um enganador, nem um usurpador.
Mas você é uma pessoa que está cativa. Uma pessoa que está magoado, que está preso em decepções, em tristeza. Uma pessoa que vive enferma. E às vezes Deus ele pergunta para você: quem é você? E tem hora que a gente não consegue nem responder, que a gente só consegue chorar. Deus, se eu falar qualquer coisa, o Senhor vai falar: olha. Porque Ele nos conhece. E sabe o que eu vejo aqui também? Jacó, ele chamando a responsabilidade para ele mesmo. Eu sou Jacó. Meu nome é Jacó. Ele não colocou a culpa na família dele. Ah, não foi o meu pai, foi a minha mãe. Eu sou assim por causa disso, por causa daquilo. Nós temos que comparecer diante do Senhor e falar toda a verdade para Ele. Porque há bagagens que nós mesmos aceitamos sobre a nossa vida. E como é difícil às vezes a gente pegar essa bagagem e lançar fora. E é por isso que Deus ele é tão maravilhoso que Ele acaba levantando pessoas ao nosso lado para nos ajudar na caminhada. E Jesus ele fala: olha, me dá o seu fardo que é pesado, e toma o meu que é leve. Se Jesus aparecer hoje para você perguntar como você chama, quem você dirá a Ele que você é? Você que está me ouvindo, como você chama? Jacó. E ali começou a guerra. Não te chamarás mais Jacó. Não te chamarás mais Jacó. Não te chamarás mais Jacó, porque a partir de hoje você viu a minha face. E quem vê Deus face a face não é o mesmo. Não é o mesmo, é impossível ser o mesmo. Porque essa experiência com Deus, ela nos muda o nosso caráter interior. E essa experiência com Deus também, ela muda o nosso relacionamento familiar. Você tem noção? Jacó, ele estava voltando. E ele tinha um grande desafio. O irmão dele. Já pegou alguém irado, gente? Se não, glória a Deus. Mas ele imaginava Esaú um homem irado. Ele vai me matar. E naquele encontro com Deus, quando ele encontrou Jacó, Jacó encontrou Esaú, a Bíblia diz que os dois se abraçaram e choraram. Eu não sei como é que está a sua casa. Mas quando você tem um face a face com Deus, Jesus entra na sua casa. E Ele pode transformar a história familiar. Ele pode. Porque Ele tem todo o poder. Você tem noção disso, igreja? Nós estamos falando de um Deus que pode todas as coisas. De um Deus que onde Ele entra, o inferno cai por terra. Eu fico imaginando Jesus entrando nos lugares. Às vezes nós, seres humanos, às vezes a gente nem valoriza a presença dEle. Você tem noção disso? Mas no mundo espiritual, quando Jesus entra, até o inferno, até o diabo se ajoelha diante dEle. E nós temos que reconhecer isso, que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus grandioso, é um Deus que pode mudar a história, é um Deus que pode mudar vidas, um Deus que transforma uma pessoa
infeliz numa pessoa feliz, numa pessoa que era estéril, agora no meio de uma família, gerando filhos, de um Deus que pega alguém lá no lixo e transforma em príncipes dele, alguém que Deus pega que é enganador e faz dele homem de Deus, príncipe de Deus. Só Jesus pode fazer isso. Às vezes nós desfalecemos porque nós esquecemos quem é Jesus. Mas Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo para sempre. Ele pode e Ele quer transformar a sua história. Ele pode. Coloca a mão no seu coração e diga assim: o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. Aleluia. O nosso Deus não está morto. Ele ressuscitou. Amém? Ainda que você não veja, Ele está do seu lado. Ele caminha com você. Ele quer ouvir a tua voz. Algo interessante que eu aprendo com Jacó é que ele lutou com Deus pela bênção dele. Você tem lutado com Deus, irmãos? Pela sua bênção? Pelo seu milagre? Ou você tem lutado contra Deus? A gente tem que aprender a lutar com Deus. Senhor, me abençoa. Senhor, transforma. Senhor, olha essa situação. E sabe, irmãos, Deus, Ele ouve tanto a nossa oração, tanto, Ele leva tão a sério a nossa oração, que mesmo que depois que a gente morra, Ele ainda está abençoando a nossa descendência, por causa da nossa oração. Foi assim que Ele fez com Abraão. Abraão era tão amigo dele, tão íntimo dele, que Deus falou assim para Abraão: Abraão, olha, vai acontecer que a sua descendência, ela ficará cativo lá no Egito. Deus falou isso para Abraão, gente. Abraão nem tinha Isaac. E Deus falou isso para ele. Olha a amizade dele. E falou: olha, mas eu virei com poder, com um braço forte, e libertarei o povo. Olha, Deus, Ele leva tão a sério aquilo que nós oramos, tão a sério aquilo que nós falamos, que pode ser que a gente esqueça, mas Ele não. E a palavra do Senhor diz que Ele vela pela sua palavra, para que ela se cumpra. Você tem promessa de Deus? Você tem, irmão? Levante sua mão e fala: eu tenho. Então creia. Deus está agindo em seu favor. E agindo o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Deus, Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus, Ele está trabalhando em nosso favor. Você tem chorado pela sua família? O face a face, o teu face a face com Deus, vai transformar a sua família. Você crê nisso? Crê com vontade, com força? Ou crê? Creia. Tá bom, creia. Tá bom. Creia, irmão, em nome de Jesus. Exerça a tua fé. Como diz, eu nunca esqueço, irmãos, de uma amiga. E ela dizia assim para mim: Ruth, entenda algo. O deserto, todo mundo vai passar. Mas você que escolhe quanto tempo você vai permanecer no deserto. Se você obedecer,
você vai passar rapidinho. Mas se você começar a murmurar, pode ser que você morra no deserto. Então ela me falava assim: vai chorando, mas vai. Rompe o deserto. E tenha certeza, você não estará sozinho. Jacó, ele fez passar tudo o que ele tinha. E há momentos que a gente se apega em determinadas coisas, que a gente prefere abandonar Jesus do que deixar algo. E Deus essa noite Ele fala para mim e para você: passa, mas deixa tudo. O val do Jaboque está ali, o riacho está ali, você vai passar. Mas você tem que entender que o seu passado vai ficar depois do val. Jacó vai ficar depois do val, depois do ribeiro. Porque a hora que você atravessar, você será Israel de Deus. Você será Israel de Deus. E esse face a face com Deus mudou também o caráter de Jacó diante da sociedade. Até hoje, o povo fala: o Deus de Israel. Os filhos de Israel, olha aí o verso, o último verso aí. Por isso os filhos de Israel, olha como que ficou conhecido, os filhos de Israel. Não era mais os filhos de Jacó, eram os filhos de Israel. Todo mundo viu uma mudança na vida de Jacó. E Deus, Ele também quer vir sobre a tua vida de tal maneira, te transformar de tal maneira, ao ponto das pessoas falar, igual falou para aquele cego: não era esse o cego? Não era esse o aleijado? Não era esse o fofoqueiro? Não era esse o violento, o viciado, o homem que batia na mulher? Não era esse? E agora, depois do face a face, homem de Deus, mulher de Deus, face a face com Deus. É impossível. O face a face com Deus, Ele muda o nosso interior. Ele muda o nosso ambiente familiar. E Ele muda o nosso ambiente social. Diz o livro de Provérbios, capítulo 22, verso 23 e 24. Diz assim: olha, não anda com pessoas violentas, com pessoas iracundas, porque você se tornará igual a elas. E depois você não vai conseguir mais sair. Você vai ficar aprisionado, ou você vai ficar preso nisso. Então, ao contrário disso, é o quê? Se você andar com pessoas que são cheias do Espírito Santo, você também será cheio. Você também será transformado. Porque a pessoa vai falar de Jesus, e Jesus, aonde Jesus está ali, transforma tudo. Essa experiência de Jacó com Deus mudou de tal maneira, ao ponto de Jacó, no capítulo 33, diz assim: e levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Quando nós temos uma experiência com Jesus, querido, sabe o que acontece? Nós começamos a levantar altares. A nossa identidade, ela é transformada. E o altar, ele é lugar de entrega, de renúncia, de vida, mas ele também é lugar de memorial. E ele ali levantou um altar ao Deus de Israel. Ou seja, Senhor, eu estou levantando um altar, e esse altar é um altar de conserto.
esse altar é um altar de aliança. E eu quero fazer uma aliança com o Senhor. A partir de hoje eu vou chamar o Senhor, não apenas como Deus de Abraão, como Deus de Isaac, mas também o meu Deus. Quando nós temos um face a face com o Senhor, nós começamos a fazer alianças com Deus. É aliança com o nosso olhar. Senhor, a partir de hoje, faz igual Jó fez, né? Eu tenho uma aliança com os meus olhos, eu não vou ficar olhando qualquer coisa. Eu tenho uma aliança com as minhas mãos, Senhor, eu não vou ficar pegando em qualquer coisa. As minhas atitudes, Senhor, eu tenho uma aliança com os meus pés, e o Senhor me guia onde eu tenho que andar. Abre os caminhos, aplana os caminhos, para que eu não envergonhe o Senhor, para que eu não entristeça o Senhor, porque eu tenho uma aliança contigo. E a aliança, querido, não é apenas na frente da pessoa, não. Não é verdade? Tenho uma aliança com o meu esposo. Mas essa aliança de fidelidade não é somente a hora que ele está perto de mim. Onde eu for, eu tenho que lembrar, eu tenho que ver a minha aliança. E as pessoas também verão em mim a aliança. E assim também somos nós com Jesus. Nós temos que ter uma aliança com Jesus de tal maneira que nós, toda hora, nós vamos lembrar que nós temos uma aliança. E todo mundo que estiver ao nosso redor, olhará para nós e verá que nós também temos uma aliança com Jesus. Jacó, ele fez uma aliança com Jesus, com Deus, o Deus de Jacó, o Deus que mudou a minha história, o Deus que mudou a minha identidade. Às vezes a gente ouve falar de Jesus e as pessoas parecem que vê Jesus de uma maneira tão longe, parece que é meio que utopia. Não honra Ele de verdade. E é nessa hora que a gente tem que fazer passar tudo. Nos ajoelhar diante dele, se necessário for. Abre a boca, fala tudo. Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Com Deus que criou os céus e a terra. Uma aliança que não pode ser quebrada. E Deus, Ele fez essa aliança conosco por meio do sangue de Jesus. Entenda algo. A única pessoa que pode mudar a sua história é Jesus. A única pessoa que pode mudar de uma vez por todas o seu caráter é Jesus. Mas para isso é necessário você fazer como Jacó. Luta com ele. E não saia enquanto você não for transformado. Amém? Você pode fechar os seus olhos neste momento. Em qual área você precisa de uma transformação? Como você chama? Como você chama? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ouça Deus falar isso essa noite para você. Qual é o seu nome? O que você está precisando? O Deus que criou os céus e a terra, Ele está te ouvindo. Às vezes nós queremos clamar por socorro. Socorro, Jesus, socorro, eu preciso de um milagre. Mas nós clamamos por socorro sempre por alguém que está longe.
Mas Jesus, Ele está perto. Mas às vezes a nossa situação que nós vivemos, ela nos faz esquecer disso. Ela nos faz esquecer que Jesus, Ele está perto. E nós começamos a achar que Ele está longe. Você está no val? Você já fez passar tudo? Jesus está vindo. Ele está perto de você. E essa noite Ele quer transformar a tua história. Diz a Bíblia, naquela mesma noite. É hoje. A sua transformação, o seu milagre é para hoje. É para hoje. É para hoje. A transformação da sua história é para hoje. Se necessário for, saia mancando, mas saia com a tua bênção, com o teu milagre, com a sua história transformada. Eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração. Você que está na sua casa. Às vezes você está aí na sua casa e você não conhece Jesus. E eu estou te apresentando Jesus essa noite. E Jesus quer transformar a sua vida. Então, se você quiser aceitar Jesus como teu único Senhor e Salvador, se você quer ver a sua vida transformada, a sua família transformada, ore comigo. Coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor, ó Deus, cada pessoa, Deus, que está aqui na tua casa. Cada pessoa, Deus, que está na sua casa, ouvindo essa live também. Pai, no nome de Jesus, o Senhor é aquele que pode transformar todas as coisas. E nós clamamos a Ti, Jesus. Muda a nossa história. Muda a história dessa mulher, deste homem. Muda a história desta família, Pai, no nome de Jesus. Quantas brigas dentro dessa casa. Pai, ó Deus, quanta violência dentro dessa casa. No nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo visite agora esta casa com poder. Senhor, ó Deus, que todo esse espírito maligno venha cair por terra agora, diante do Senhor, diante da sua soberania, no nome de Jesus. Essa pessoa, Deus, que está tentando tirar a sua vida, no nome de Jesus, eu repreendo agora esse espírito de morte, que sai agora no nome de Jesus, e que Jesus Cristo, que é a vida, seja sobre ti agora. Você que está pensando isso agora, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu quero que você ore comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, intervém agora na minha história. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. No nome de Jesus, muda a minha história. Eu não quero ser mais Jacó. Eu quero ser filho de Deus, amado pelo Pai. Você é amado de Deus, querido. Você é amado de Deus. As pessoas não estão te dando valor, mas há neste lugar Jesus Cristo, que deu a sua vida por resgate a você. Ele deixou os céus para vir te resgatar, para mudar a sua história. Pai, no nome de Jesus, o Senhor trouxe, ó Deus, esses irmãos aqui para ouvir essa palavra. Pai, que nessa noite, nessa mesma noite, eles vejam a face do Senhor. Que eles tenham uma experiência sobrenatural com o Teu Espírito.
uma experiência a qual eles nunca tiveram. Nunca tiveram uma experiência surreal que mudará para sempre a história e o rumo desta pessoa, a história e o rumo desta família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus, pastor. Jesus está neste lugar, Jesus está aí na sua casa, irmão, Ele está aí com você. Jesus, Ele é real. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você foi abençoado nessa noite? Uma palavra para o seu coração. Amém. Isso edifica nossas vidas, nos faz sairmos daqui diferente, conforme a maneira que entramos. Amém? Você crê nisso? Então vamos estar orando agora, agradecendo. Algum pedido, pastor, para estar lembrando? Vamos orar então e agradecer ao Senhor pelo culto, pela adoração, por tudo que Ele fez aqui nessa noite. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo louvor, pela adoração. Te agradecemos pela Tua palavra nas nossas vidas, ao Senhor. Te agradecemos pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela Tua doce e amada presença do Teu Espírito Santo, de Deus neste lugar, na nossa vida. Pai, que nos convence do contrário, que nos convence do caminho, ó Pai, que estamos tomando fora da Tua direção e alinha a nossa vida, Pai. No nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, e agradecemos. Pai, e nos leve em paz para a nossa casa, debaixo da Tua potente mão. Nos dá uma noite abençoada de sono, de descanso na Tua presença. Guarda-nos, Senhor, a nossa casa, a nossa entrada, a nossa saída, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Faça assim com a sua mão, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com toda a igreja. E nós dizemos, amém. Que o Senhor Jesus te acompanhe, te guarde, te dê uma noite abençoada de sono em nome de Jesus. Amém.